Boa noite, sejam bem-vindos à ETEC Carolina Carinhato Sampaio, extensão Céu Cantos do Amanhecer, mais uma quarta-feira juntos! Que alegria de tê-los todos aqui! Enfim, esse programa está sendo um sucesso! É claro, eu e minha trupe, com vocês, a professora Vânia! Olá, pessoal! Mais um talk show, né? Chama a família, chama os amigos, chama os inimigos que eles viram amigos, tá certo? Chama todo mundo para participar conosco. Hoje promete, convidado mais do que especial, não é mesmo, professor Henrico? Hoje promete. Enfim, ela veio, gente. Hoje teve gente que até se assustou quando falou que viria alguém aqui da nossa supervisão. Enfim, agora ele, professor HP. Fala, galera. Muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos. Estamos chegando sempre juntos e misturados. Convidado muito especial essa noite, hein? Aliás, convidada, né? Convidada mais do que especial, vai estar junto com a gente aqui. Só que hoje nós estamos desfalcados. Nós vamos ter que conduzir só nós aqui. O Samuca deixou abraço para todo mundo. Vamos em frente, Henrico. É verdade, professor. O Samuca hoje nos deixou. Enfim, gente, está com problema de conexão, programa ao vivo, é assim mesmo. Então a gente vai ter que aqui fazer o papel dele também. Enfim, é uma grande satisfação para nossa unidade recebê-la. Enfim, ela chegou, a professora Deise Felipe de Oliveira. Hoje ela está na supervisão, galera. Ela está na coordenadoria de projetos do Centro Paula Souza. Tudo bem? E ela vai falar um pouquinho conosco hoje. Enfim, boa noite, Deise. Boa noite, Henrico. Boa noite, HP, professora Vânia, a todos que estão assistindo. Prazer estar aqui, agradeço o convite e estou à disposição. Vamos lá, vamos conversar. Que bom, Deise! Queria que você falasse um pouquinho mais da sua experiência para nós, a sua formação e até chegar na supervisão. Vamos lá. Eu sou formada em psicologia, me formei em 2010, depois fiz licenciatura e comecei a dar aula na ETEC Zona Sul, que a gente conhece como Carolina Carinhato Sampaio, em 2009. Né? Então foram alguns anos como docente. Aí eu assumi o projeto de orientação educacional em 2016 e agora, em 2021, em abril, no projeto de coordenação dentro da supervisão regional Sul e Baixada Santista. Então, tudo começou como professora, continuo sendo professora, meu plano é voltar para a sala de aula também, mas acho que, de certa forma, poder aí aprender e contribuir de alguma forma, né, para a nossa educação, principalmente para o Centro Paula Souza. Deise, enfim, ela está aqui conosco hoje e vai falar da importância da orientação educacional, do qual ela foi parte aqui, pioneira aqui conosco, falando com os nossos alunos aqui da nossa unidade. Enfim, professora Vânia. Olá, professora Deise, que bom tê-la aqui conosco. E para começar, vamos falar, né, para todos os alunos que estão aqui, para os familiares, para os amigos, outros professores lá, mas principalmente para sabermos um pouco mais o que faz, né, ou qual é a função, né, da orientação educacional para os alunos. A senhora poderia contar um pouco mais para nós? Sim, eu tenho um carinho muito especial pela função, pelo projeto de orientação educacional, de quando eu era estudante, né? Então, alguns anos atrás, quando eu só estudava e estava ali participando da escola como aluna, tinha algumas coisas que me deixavam um pouco inquietas. E uma delas era o espaço que o aluno tinha, que no caso, né, eu tinha ali e meus colegas para conversar com os membros da escola, com uma coordenação, com uma direção, com as dúvidas que nós tínhamos, né, principalmente no ensino médio. Então, muita coisa me fazia ficar ali um pouco revoltada, até, nossa, mas a educação tinha que ter mais espaço para a gente falar, jovem, né? A gente acha que vai mudar o mundo, e acho que a gente tem esse poder, sim.
né? Principalmente esses que já estão aí assistindo a gente, que são os nossos alunos tão queridos. Então, a partir disso, quando eu me vi dentro de uma instituição escolar, eu vi uma forma de poder fazer diferente, pelo menos a minha parte. Então, assim, quando eu estava na faculdade, foi uma experiência, assim, de, nossa, muita gente bacana pensou em coisas muito legais, mas que, infelizmente, não são colocadas tão em práticas, assim, não foi a minha realidade, né, enquanto eu estudava. Então, eu falei assim, o que eu vou fazer? Tanta gente pensou, escreveu e não deu certo, quem sou eu? E daí, quando eu entrei na sala de aula, eu vi, eu sou professora e eu posso fazer diferente do meu papel. E aí, foi isso sempre que eu priorizei. O meu aluno e fazer com que eles tivessem uma boa experiência dentro da sala de aula, se sentissem acolhidos, confiassem no meu trabalho, né, e pudesse ali tirar as dúvidas e realmente ter um espaço de aprendizagem. Então, a partir disso, eu conheci a função de orientação educacional, que eu não sabia nem que existia dentro da instituição. E a partir disso, né, a partir da qualificação, da entrevista, quando eu fui convidada para assumir a função, aí foi um encantamento maior ainda, porque daí eu vi uma forma de não ser só a professora, mas ser uma pessoa dentro da instituição que pudesse atender o maior número de alunos. Né? Quando a gente é professora, a gente atende as nossas turmas. Como orientadora, a gente atende toda a unidade escolar e classes descentralizadas. Então, eu vi nessa oportunidade de fazer diferente para o maior número de pessoas. Como hoje também na supervisão eu vejo uma forma mais ampla, né, a instituição, e uma forma também de contribuir de uma forma diferente. Então, dentro da orientação, é muito importante, eu acredito muito nisso, né, é uma questão até pessoal, da importância do acolhimento, do aluno se sentir pertencente a essa instituição de ensino, ele se sentir confortável de estar naquele ambiente, né, seguro, de saber que ele vai ser ouvido, que ele vai ser respeitado. Acho que a partir do momento que a gente consegue fazer com que o aluno se sinta dessa forma, a aprendizagem é melhor, todo esse processo, ele se sente seguro para perguntar, para questionar, para contribuir, e com isso tudo adquirir conhecimento e aprender realmente de uma forma efetiva, não algo que ele vai decorar e daqui a um tempo ele nem lembre. Então, eu acho que na orientação a gente tem muito esse papel, porque a gente sabe que enquanto professor o tempo é restrito, é prova, é corrigir, mas quando você está na orientação, você tem alguns momentos que você consegue fazer uma aula inaugural, você consegue atender o aluno ali individualmente, prestando atenção na história dele, entendendo aquele caso, aquele aluno específico, e fazer uma orientação mais efetiva, né, mais assertiva também. Então, eu acho que é um papel muito importante na instituição, é um papel que é muito valorizado pela instituição também, porque a gente é quem lida diretamente com o nosso público-alvo, que são os nossos alunos, nós estamos aqui por eles, né, todo mundo, da direção, da faxina, de toda a hierarquia do Centro Paula Souza, todo mundo trabalha para quem? Para os alunos. E quem está ali na frente, que vai ter essa visão individual, que vai ouvir, que vai analisar a situação e tentar ajudar da melhor forma possível, é o orientador educacional. Lógico, nós temos as nossas limitações por conta de trabalhar para uma instituição. Não sou uma psicóloga naquele caso, né, não sou só professora, estou ali para orientar dentro de um âmbito educacional. Mas, além disso tudo, tem a questão pessoal, né? O humano, nós somos seres humanos, acho que a gente precisa cada vez mais ter esse respeito, essa conversa, essa aproximação, essa empatia, para melhorar as nossas relações, nossa confiança, autoestima e tudo mais. Muito legal, muito bacana. Eu gostei muito de ver, né, esse posicionamento e mostrar aí, né, o quanto que cada aluno, né, pode sim, né, contar com essa orientação. Mas eu vou deixar uma outra pergunta para a próxima rodada, não é mesmo, Henrico? É isso! Professor HP! Muito bem, vamos chegar aqui para fazer esse bate-papo com a Super Daisy. Daisy, eu quero tirar um pouquinho o foco do que a gente está falando aqui. E é mais fácil participar de um talk show ou dar aula e cuidar de coordenação de projetos? Olha, eu gosto muito de dar aula, então para mim dar aula é o melhor. Mas você está nervosa, não? Fica calma, hein? Fica calma, fica tranquila. Estou mais tranquila, vocês são maravilhosos.
Na verdade é o seguinte, Deise, até pela tua experiência, né, porque você já está um bom tempo aí trabalhando na área educacional, e quem trabalha nessa área, eu acho que entende que é uma verdadeira missão, né? Porque é como você falou, a gente trabalhar aí para o outro, a gente se dedicar para os estudantes, para os alunos. Mas eu queria saber de você, quais foram os grandes desafios que você acha que teve que superar para poder entender as dificuldades do nosso processo educacional como um todo? É difícil essa pergunta, né? É difícil essa pergunta. São vários desafios, né? Vamos lá. Tem as questões pessoais, que eu acho que não tem como não serem trabalhadas. Então, assim, a educação é uma coisa muito ampla, envolve uma questão política, econômica, social muito grande, né? Então, às vezes a gente tem vontade, aqueles anseios de fazer, de acontecer, mas tem algumas limitações de uma instituição pública, às vezes de um espaço, de uma ferramenta, enfim. Agora, na pandemia, por exemplo, a gente quer... falta de recursos. Às vezes a gente quer fazer uma visita técnica na pandemia, não dá para fazer, vamos fazer como? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é isso que enriquece tanto esse processo, porque os professores, eles têm uma habilidade em se renovar, em se adaptar, e a pandemia veio mostrar isso nitidamente, né, do quanto, pela educação, a gente se transformou. Né? Se fosse, talvez, em 2019, alguém me convidando para um talk show, eu ia falar, meu Deus, eu ia ficar uma semana sem dormir, e agora a gente está aqui, é uma coisa natural, e a gente conversa, então a gente conseguiu se adaptar de uma forma muito rápida, né, e de uma forma que vai ficar, né? Então, essa questão tecnológica não tem como a gente voltar, retroceder, exatamente. Então, assim, tem essas questões, né, de economia, política, que envolve também a educação, né? Então, a gente tem que entender, acho que até enquanto aluno, o quanto uma discussão no Congresso, mudando, no MEC, vai interferir na nossa vida aqui embaixo, no estudando, quando eu fizer minha matrícula, escolher um curso. Então, entender esse todo, às vezes, para a sociedade falta, e também é uma limitação. E, assim, outra questão que eu vou trazer para o pessoal, eu comecei muito nova, eu comecei com 22 anos a lecionar. Então, foi aprender com cada aluno, sem esquecer ninguém. Eliminar preconceitos, entender assuntos que até então para a sociedade, para mim, seriam um tabu, homossexualidade, entender a realidade de quem mora numa comunidade, de quem precisa de uma cota, enfim. E isso me tornou uma pessoa muito melhor. Então, assim, tem os desafios, né? Tem o que a gente... as limitações, essas questões que de certa forma são... como se diz? São barreiras, são desafios são mesmo. São barreiras, dados. Exato. Mas a gente consegue ultrapassar e com ela vem um aprendizado e uma transformação muito valiosa. Então, assim, eu vejo a minha família, às vezes, comenta, nossa, mas você não acha... Gente, não, porque eu tenho um aluno que me falou isso. Então, eu comento, eu falo, nossa, tive uma aula, eu conversei com um grupo de alunos que me explicou que em tal região funciona dessa forma. Então, assim, você aprende sobre a região da escola, você aprende sobre as diferenças, porque até então, 22 anos, eu estava ali no meu mundinho, na minha família, começando a trabalhar, começando a entender, né, o mundo. Então, você abre, você fala, gente, é muita diversidade. E o que eu acho que aprendi realmente no Centro Paula Souza, lecionando, enquanto professora, foi a questão do respeito. Porque você vê que todo mundo é diferente, ok? E que respeitando a gente se dá muito bem, o negócio vai e se torna prazeroso. Então, assim, entrar em sala de aula, você poder falar, sentir aquele grupo de pessoas, todo mundo ali pelo mesmo propósito, e realmente você conseguir ensinar e fazer parte de alguma forma da vida das pessoas é mágico, é transformador.
Então, não tem como o professor falar que iniciou e terminou a sua carreira, aposentou da mesma forma, não tem. É um trabalho constante, uma transformação constante, e eu tento sempre levar para a evolução, não regredir, vamos evoluir, né, e vamos melhorar sempre. Então, eu sempre falava para os meus alunos, assim, gente, estou aqui para aprender também, porque agora eu já fico me sentindo um pouco ultrapassada, eles sabem muito mais de recursos tecnológicos do que eu era super antenada. Então, eu falo, não, eu tenho que aprender, que ferramenta é essa, como que funciona. Então, assim, acho que a partir do momento que tanto o aluno quanto o professor entenderem, né, de que é uma construção conjunta esse aprendizado, e que sim, a gente aprende com os alunos também vão se sentir mais pertencentes aí à unidade escolar, a esse processo, e se apropriar mais do que é a educação e lutar por ela, né? Acho que o nosso país precisa disso, vamos lutar pela educação, porque é ela que vai transformar essa nossa realidade hoje. Então, você concorda que é correto a gente dizer o seguinte: quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo do que ensino? Com certeza. Porque a cada momento que você compartilha um conceito, você pede um exemplo, você aprende. E tem exemplo que até hoje eu uso, de um aluno que me falou lá em 2010 e que hoje olha, porque eu já ouvi isso de um aluno. Então, assim, a gente usa e faz parte do nosso conhecimento a partir do momento que você compartilha. Então, essa construção, essa rede de saber é importantíssima. Já aconteceu com você de você ter assim, isso já aconteceu comigo, né? Você se conectar com a turma e haver aquela troca de energia tão boa que a aula acaba sendo muito produtiva, ou mesmo quando você se engaja num determinado projeto, o projeto flui, porque a conexão das pessoas, né, a energia das pessoas, além do querer, como o Henrico sempre menciona, né, isso parece que fortalece o envolvimento, e as coisas às vezes superam o que a gente tinha como expectativa. O que você pensa a respeito disso? É verdade? Uma aula assim que você tem a participação dos alunos, pelo menos para mim, era uma aula que você saía com uma satisfação tão grande. Porque, gente, para o professor é trabalho, tá? Então, assim, tem aquele dia que você levanta segunda-feira e fala, não queria trabalhar. O professor também. Tem um dia que você fala, nossa, hoje vou ter que entrar em sala. Sexta-feira, vou dar aula. Quarta, tem dia de jogo, o pessoal quer ficar no bar, quer ir mais cedo para assistir o jogo. E daí você tá ali explicando, o pessoal participa, tá engajado, tá inteirado do assunto. Você sai de lá com uma satisfação tão grande de missão cumprida que eu não sei nem explicar, não tem nem palavras, mas é uma satisfação tão grande que você quer continua. E acho que é isso que vicia em dando aula. Porque você vê ali o resultado do seu trabalho. O feedback que a gente tem, o retorno do nosso trabalho é muito rápido. Eu já trabalhei na área social e por depender tanto de uma rede, né, era um pouco frustrante. Sim. E na educação, a gente vê, no caso dos cursos técnicos, por exemplo, em 1 ano e meio, o nosso aluno trabalhando, construindo família, e a gente acompanha nas redes sociais as conquistas e sente um orgulho, e dia de formatura é uma alegria só, ver a família toda ali feliz com esse pessoal se formando. Então, eu acho que é isso que mais motiva, é você sair de uma aula com a participação dos alunos, com aquela empolgação, e é o que faz a gente querer voltar e continuar. Geralmente, quando acontece isso, né, a gente tem a sensação de que a aula passou em 1 minuto, né? Porque quando Sim. a coisa é boa, passa muito rápido, você olha no relógio e fala, acabou, a gente precisa ir embora. Exatamente. E o aluno não perceber que a aula acabou é o melhor ganho que tem para o professor. Porque para o aluno, nossa, mas já... É verdade. Esse é o melhor feedback que a gente pode receber, né? Show de bola. Vou deixar o resto do pessoal falar, senão só nós dois vamos ficar conversando aqui. Desculpa, Henrico, vamos lá. O HP não fez uma pergunta, Vânia. Ele fez várias ao mesmo tempo, hein? Se perdeu, não vamos perguntar mais o que para a Deise agora? Pois é, sempre, né? Ele é assim, ele não deixa a gente. Galera, espero que vocês aí em casa, aqui todo mundo, aqui eu estava olhando nas redes sociais, todo mundo perguntando, falando, enfim, gostando desse bate-papo tão gostoso aqui com a Deise. Deise,
voltando um pouquinho, falando sobre a orientação educacional, então a gente vê um processo também ali dos jovens chegar na escola, e nesse processo como um todo, e aí todo mundo sabe da minha veia na parte social e a minha veia na parte da inclusão, a gente vê nesse processo. Como que você viu, não sei se na ETEC, né, Carolina Carinhato Sampaio, quando você foi, né, orientadora, se teve alunos de inclusão, como é que foi esse processo, que eu sempre falo, até mesmo lá no programa da solidariedade, que a inclusão, é bonito da gente falar, a gente posta nas nossas redes sociais, mas vivenciá-la dentro de uma sala de aula, na sociedade, a gente sabe que é ainda um tabu, é um preconceito que a gente vai quebrando aos poucos. Quando a gente tem essa sensibilidade, a gente começa a ter um olhar diferenciado. Sim, nós já tivemos casos, né, de limitações, por exemplo, físicas, ou de dislexia, né, uma questão de aprendizagem e tudo mais. É sempre um desafio, porque tem as suas particularidades, tem toda uma questão familiar, tem uma questão do aluno, do que ele já passou. Então, tem muito aluno, às vezes, que chega com um trauma, né? Porque o professor, às vezes, não interagia, porque o colega dava risada, sofria bullying. Então, quando a gente recebe no ensino médio, né, em nível técnico médio, esse aluno já vem com uma bagagem. E, às vezes, além... Na verdade, o que ele tem tá ali, tá diagnosticado, a gente sabe como trabalhar, ok. Mas trabalhar, reestruturar essa pessoa para ela ganhar novamente, né, a sua confiança e ter essa abertura para a escola, às vezes é o mais difícil do que em si a prática da inclusão ali, de passar um trabalho, de ajudar no elevador, algo do tipo. Então, assim, o prático, às vezes, é mais tranquilo do que lidar com todo esse trauma que o aluno já trouxe. Então, assim, e o mais bonito é quando você vê que a inclusão não é só da instituição, da escola com o aluno, mas da classe como um todo, dos colegas. Então, a gente teve aluno cadeirante, por exemplo, que, a sala inteira comprou e levava para a cantina e jogava futebol. E assim, e daí, esse tratamento, essa equipe, essa turma acolhendo, é o que faz a diferença. Então, assim, o professor, ele sabe ensinar, ele vai se adaptar para ensinar, porque é o objetivo que a gente tem ali. Mas quando você vê a turma comprando a causa, abraçando, respeitando esse colega, aí ele se cura desses outros traumas. E aí é que a gente enche, assim, os olhos e a alma de gratidão, realmente. Então, é delicado porque envolve, né, toda uma estrutura, não é fácil, mas é possível e gratificante, porque geralmente a gente consegue. É um trabalho, como a gente sempre fala aqui, Deise, é um trabalho de formiguinha, né? Esse trabalho da consciência de cada um, do indivíduo, né? E eu sempre falo, é o querer, né? Eu sempre uso essa palavra, como a HP ressaltou agora, é o querer. Porque não depende só de mim, é o querer do outro, né? Então, o que o outro está vivenciando, então esse processo como um todo, né? É bem interessante a sua fala. Professora Vânia! Vamos lá. Ainda, Deise, nessa mesma linha que o professor Henrico colocou aqui, e nós estamos no mês da consciência negra, né? Então, queria trazer essa situação aqui. Como é que você consegue auxiliar o aluno que tem, né, o preconceito já... As pessoas dizem que não, mas é um preconceito velado, a gente sabe disso, né? E como é que se dá? O que a área de orientação educacional pode auxiliar nesse processo de mudança, né? Dessa maneira de visualizar, de tirar esse preconceito estabelecido? Como é que lida com essa parte do racismo? Dialogando. A gente tem que entender por que esse aluno pensa dessa forma, da onde vem,
né? Porque geralmente já vem uma questão familiar, social, enfim. E hoje em dia, a gente teve um avanço, acredito, muito importante na sociedade. Todo mundo sabe o que é errado. Sabe que eu não posso ter esse preconceito. Eu não posso fazer essa distinção de raça, de cor. Então, acho que vem pelo exemplo, quando você está numa sala de aula, de você tratar todos com respeito e dialogando com o aluno, entendendo o porquê dessa visão. E daí sempre colocando ele na outra situação. Então, várias conversas, mas e se fosse você? Né? Como que você se sentiria? Né? Aquela questão que a gente ouve dos nossos avós, né? Não façam com os outros o que você não queira que faça com você. Parece banal, muito simples, mas é difícil essa empatia, se colocar no lugar do outro. É uma palavra que está na moda, mas que nem todo mundo consegue. E é um exercício de formiguinha, como disse o Henrico. Então, é dialogando. E não adianta bater de frente de uma forma agressiva, né? Falando, você não pode. Não, calma. Que ele não pode, ele já sabe, geralmente. Né? Como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai transformar, mudar essa visão que ele tem de outro ser humano, de um igual a ele, né? Com diferença todo mundo tem, né? Então, é lidar de uma forma tranquila, né? Porque senão acho que a gente perde até a razão nessa conversa, e dialogando e mostrando. Acho que tem uma questão muito grande, e eu falava muito com os nossos alunos, que é a questão de conhecer. Preconceito, todo mundo sofre. Não sabe porque é pobre, porque é gordo, porque não tem cabelo, enfim, preconceito todo mundo sofre. Mas a questão do racismo tem que ter. Quem é negro vai saber melhor, porque passa na pele constantemente. Então, às vezes, eu chamava algum aluno que tinha propriedade para falar e sabia se expressar muito bem, e a gente abria ali uma conversa, né? Então, assim, o que eu vejo nos nossos alunos é que o preconceito ele é bem escondido ali. A gente tem um espaço e ouvir dos alunos isso é muito gratificante, em que ali ele pôde ser ele, que ali ele se sentiu aceito, e diferente às vezes de outros lugares que ele estava. Então, assim, eu me sinto melhor aqui, porque aqui os professores me respeitam, porque os meus colegas me respeitam. Então, eu acho que esse ambiente, né, quem tá diferente, quem tá no contrafluxo, se sente até mal, porque ele que tá ali sobressaindo da normalidade. Então, às vezes as pessoas têm comportamentos racistas, preconceituosos, porque naquele ambiente que ela vive, as pessoas agem daquela forma. Quando ela sai desse ambiente e vai para um ambiente que as pessoas se respeitam, ela fala, opa, acho que é melhor agir assim. Então, acho que é uma questão de contaminar, né? Vamos mostrar o bom comportamento, um bom exemplo, e aí, conforme as pessoas vão vendo, elas vão aprendendo e vão mudando o jeito de ser naturalmente. Nossa, muito legal. Eu vou fazer que nem o HP, tá? Agora eu vou fazer uma outra pergunta em cima dessa. Vou agora, né, usufruir disso. Já teve alguma situação entre duas pessoas da mesma etnia que tiveram esse tipo de problema? Não me lembro. A gente tem numa escola, por ser adolescentes, muitas tribos, né? Então tem o pessoal homossexual, negros, os nerds, os roqueiros. Então tem tribos das meninas, dos meninos, do futebol, que não querem que as meninas joguem futebol. Enfim, tem os seus grupos, né? E a gente sabe que o adolescente, ele é provocativo, né? Ele vai tentar sempre restabelecer os limites, né? Então, lógico, tem situações, mas a gente também tem um grupo de alunos com uma capacidade de reflexão muito grande. Então, por incrível que pareça, a gente, numa conversa, o aluno dava uma baixada. Às vezes era mais de uma, sim, tem alunos que têm, né, pessoas que vão ter mais dificuldade, às vezes, de mudar esses paradigmas. Mas, assim, de duas pessoas
da mesma etnia com algum conflito, nunca vi. Mas entre as tribos, entre essas diferenças, sim. Né? E a gente sempre tentava contornar dialogando e ouvindo ambas as partes, né? Para tentar entender o todo. Não apontar o dedo e já colocar você tá de castigo, você tá de advertência, porque a gente acredita que isso... E a gestão da ETEC é muito assim. A gente não tinha como parâmetro esses tipos de conduta, né? Era através do diálogo do respeito mesmo. Nossa, acredito, né, professor Henrico, que aí deve estar bombando aí, né, as questões aí com os nossos alunos, os familiares ouvindo isso. Eu tenho certeza que eles se sentem ainda muito mais acolhidos, né, por nós, por você que faz todo esse trabalho, né, e sente uma segurança nesse processo. Então, tenho certeza que eles estão aí bem animados com essa situação, com essa possibilidade desse suporte. Não é mesmo, Sim, professor Henrique? Sim, aqui tá bombando. Tô olhando, e o pessoal tá ali se identificando com a fala da Deise e os familiares aqui, vocês sabem, né? Fica me mandando mensagem. E nesse processo como um todo de acolhida, né? Então a escola, ela tem que ter esse centro de acolhida, que é muito importante. O que a Deise disse, ressaltou muito bem, da escola estar presente, ali do aluno estar presente, dos familiares estarem presentes e a comunidade como um todo, né? E ali, Deise, você tinha, né, no processo educacional, lidar também com todos esses conflitos, né, que a gente vê do jovem. O jovem que está nos assistindo agora sabe do que estou falando, de todos os conflitos, e o orientador educacional ali, ele está como tipo um psicólogo, ele está para ouvir, analisar, orientar da melhor forma possível. Eu vejo isso muito, né, Deise, que às vezes o jovem, ele já vem com um pensamento, e ele fala, não, mas é desse jeito que tem que ser. Aí você fala, não, mas vamos olhar para o outro lado, vamos ver o outro. Tem só essa opção mesmo? Não tem outra? Não tem só a direita ou a esquerda? Não tem a esquerda, só tem a direita? Enfim, e a gente vê isso muito com o jovem, né? O jovem, ele bate o pé e vamos. Sim, às vezes até numa orientação de trabalho, quem está na sala de aula já deve ter passado por isso. Você fala, pessoal, olha, vamos fazer Arial 12. E o aluno, mas por quê? Mas eu quero fazer de outra, eu não gosto dessa. Né? Então, em qualquer momento ali vai ter essa contestação, e daí sim o embasamento do porquê, do padrão, por exemplo. Né? Então, eu acho que é importante o aluno ter esse espaço, né, de contradizer e de construir. Por muito tempo a gente não teve esse espaço, né? Uma educação mais tradicional que não tinha essa possibilidade, né, de questionamento. Então a gente tem, acho que se apropriar dessa evolução, desse diálogo, dessa comunicação a partir desse momento, né? E às vezes o pessoal confundia. Eu sou formada em psicologia, então eu falei, vou falar com a Deise que é psicóloga. Mas ali eu não estou como psicóloga, né? É diferente, o setting terapêutico é diferente. Então, lógico que não tem como deixar toda a sua bagagem para trás. Você carrega isso com você, faz parte, né, da sua história também. Então, facilita, sim, muito em alguns contextos, em algumas conversas, em algumas situações. Mas é uma função que qualquer pessoa pode exercer. Teve uma época até que tinha muita discussão, tinha que ser psicólogo para ser orientador educacional. E não, gente, não precisa. A gente fez um trabalho com a Sociedade Brasileira de Psicanálise e a maior discussão era essa. Basta ser humano. Né? A gente tem que ser mestre em lidar com o ser humano, em respeitar, em ouvir, né? Escutar efetivamente o que o outro fala, né? E não simplesmente fingir que está escutando. Então, qualquer pessoa pode ser orientadora educacional. Basta ter essa vontade de entender o outro e orientar da melhor forma possível. E às vezes a melhor forma não é o que a gente pensa. Por isso que a gente tem que ouvir. Sim. Né? E a fala, ela é terapêutica. Então, o aluno chega para conversar, como qualquer outra pessoa, às vezes ele não precisa ouvir nada, só dele falar,
ele já sai mais tranquilo, porque às vezes ele não tem esse espaço de fala em outro ambiente. Os pais trabalham, tem um dia cansativo, às vezes tem algum conflito familiar, às vezes uma pessoa que mora sozinha, brigou com um amigo, enfim, tem algum problema de relacionamento. E às vezes o aluno chega ali para falar, simplesmente ele quer falar sobre algum assunto, sobre uma aula, sobre alguma situação, e só esse espaço, esse tempo de escuta já é o suficiente. Às vezes a gente nem precisa orientar em nada, só escutar. E aí isso também não precisa ser psicólogo, basta ser humano. Verdade. É o que eu vejo, né, rapidinho, vou deixar o HP falar, mas assim, é esse processo mesmo de ser humano, né, de compreender o outro, né, entender, esse processo dessa palavra da empatia, que é tão falada, mas a gente não vivencia, eu vejo isso muito, sabe, Deise e professores, a gente ouve falar, porém, quando o outro vem falar de um problema, eu vejo isso muito aqui na escola, né, então a gente tem que ouvir o aluno, olha, professora, a conexão aqui em casa tá ruim, não deu para... E você escuta aquele aluno, você entende aquele aluno, porque a gente sabe, né, nós estamos na periferia de São Paulo, e aqui a conexão é ruim mesmo. Não é isso? Eu acho que tem sempre aquela questão, tipo assim, do aluno querer dar uma desperto. E aí o professor querer identificar se ele tá querendo dar uma desperto ou não. Mas aí eu sempre tive com os meus alunos, quer colar? Você está enganando a quem? Né? Você falar que você teve um problema que não teve, você está enganando a quem? E daí, eu vou aproveitar uma fala que eu sempre tive nas minhas aulas inaugurais, que faz tempo que eu já não estou falando, e vou aproveitar aqui o espaço, que é, a educação é um investimento. Então, quando a gente deixa a nossa família para estudar, muitos alunos deixam os filhos, marido, pais, mães, enfim, e pega um ônibus ou vai direto do trabalho, cansado, para estudar, você está investindo. Por mais que você não pague uma mensalidade no curso, você pagou, às vezes, o combustível, a sua alimentação e, principalmente, o seu tempo. Então, quando você está ali na sala de aula, aproveite. A partir do momento que a gente entende que a gente está comprando esse conhecimento, que a gente tem direito a esse conhecimento, a gente vai exigir mais do professor, que vai evoluir mais, porque ele vai precisar ler mais e tirar dúvidas, porque eu não sei tudo. Então, tinha dia que o aluno fazia uma pergunta, olha, não sei, mas eu vou pesquisar. Se a aula que vem, a gente volta nesse assunto. Dica, pesquisa todo mundo, porque pode ser que sejam fontes diferentes. Pode ser que tenham visões diferentes sobre o mesmo assunto. Então, é um investimento. E vem a recompensa. Né? É através da educação que a gente consegue mudar a nossa realidade. Eu mudei a minha realidade e a minha realidade da minha família, através do estudo. Né? Então, me abriu portas, me abriu oportunidades e de ajudar outras pessoas. Então, eu acho que o primordial, entendam que vocês estão investindo em vocês. Então, aproveitem o tempo de vocês nesse espaço. Aproveitem os profissionais que estão aí para vocês, por vocês. Né? E tirem o máximo, aproveitem ao máximo. Porque eu sempre falava, veio dormir? Você deixou sua casa, sua cama gostosa, pegou o ônibus, chegou aqui, às vezes 7 horas da manhã, ou já tá 8 horas da noite cansado do trabalho, para dormir. Gente, eu ia para minha casa dormir no meu conforto, não ouvindo a Deise falando. Então, já que tá aqui, aproveita, faz por merecer e investe realmente no seu tempo. Pensa que é o dinheirinho que você está colocando ali, é o seu tempo. Cada hora que você passa estudando, a recompensa vem lá na frente. Perfeito. Muito bom. Cadê o Henrico? Não sei, acho que a conexão dele... Caiu. Deve ter caído. Vai lá, HP. Eu vou falar. Vou aproveitar aqui uma brecha e vou falar com a Deise, com a Super Deise. Deise, eu vou fazer uma pergunta curtinha agora. Eu vou fazer 2 perguntas. Ah, meu Deus. Vão ser 4, viu, Deise? Curtinhas. É o seguinte, que conselho, Deise, ou que dica você daria para os jovens, para os adolescentes jovens? Gostar de estudar ou gostar de aprender? Gostar de aprender. Porque eu estudar por estudar, às vezes essa
É chato. É ruim, né? É chato, é chato. Eu tenho que ler esse livro. Mas eu tenho... Então, a partir do momento que você pensa que você vai aprender, Porra. e eu acho que o mais legal é quando você coloca em prática o que você aprende. E é isso a gente sempre tenta fazer nas ESTECs. A gente sempre tenta trazer, os professores sempre tentam trazer algo atual, relevante, que às vezes, enquanto aluno, você vai aplicar numa conversa, no seu ambiente de trabalho, com a sua família. E quando você aplica, você reproduz isso que você aprendeu, a satisfação também é grande. Se você não tem essa satisfação, procura ajuda. Porque eu sempre tive. Olha, eu aprendi, eu vi uma conversa, o professor me explicou isso, então dá uma satisfação tão grande de você ver, caramba, eu aprendi. Você chegar numa entrevista de emprego e falar o que você fez do curso e por isso você ser contratado. Então, eu sou do time vale a pena aprender. Normalmente, né, quando a gente aprende, a gente não esquece mais. Às vezes a gente aprende a andar de bicicleta quando é criança. Você pode passar 20 anos sem andar de bicicleta. A hora que você sentar numa bicicleta de novo, você vai sair andando. Você pode até tremer um pouquinho, mas você vai saber andar de bicicleta. Agora, nem sempre, e não estou dizendo aqui algo contrário a isso, o que você estuda, por exemplo, tem coisa que eu aprendi lá no primário, lá no ensino fundamental, que eu não lembro mais, que eu já esqueci, né? Mas eu estudei naquela época, né? Então eu acho isso que você colocou, da gente aprender, realmente é mais intenso, né? É mais profundo, e como você mencionou, isso traz um grau de satisfação, de alegria. Na verdade, a gente aprende a ser feliz, né? Até ser feliz a gente aprende. Isso é muito legal. A segunda pergunta que eu queria fazer para você, eu até anotei aqui. E aí vai já de encontro à sua atual função, coordenadora de projetos. O que nós, professores, coordenadores, ou até mesmo estudantes, não vou nem dizer alunos, tá? Temos que fazer para te ajudar a atingir os seus objetivos aí na coordenadoria de projetos? Como na área pedagógica, eu acho que os nossos estudantes, eles têm que se apropriar da escola. Legal. A escola é de vocês. Então, ela existe para vocês. Se apropriem do conteúdo curricular, da metodologia que o professor utiliza em aula. E qualquer falha que você vê nesse processo, qualquer dificuldade, comunica. A partir do professor, do coordenador do seu curso, do coordenador pedagógico, do orientador educacional, porque a gente tem uma hierarquia, né? E às vezes são situações pontuais ali que uma conversa que o coordenador pedagógico tem com o professor e tá tudo certo, tudo alinhado. Mas eu acho que se apropriar disso, desse processo, do produto que vocês estão comprando, que é o conhecimento de vocês, se você não chegar lá no final com esse produto, alguma coisa falhou. Essa falha pode ser da instituição, como também pode ser individual de cada pessoa ali. Vale essa autorreflexão. Mas não deixa chegar lá no final e falar, não aprendi. Né? Porque a gente tem que ouvir. Vocês estão lá na ponta, vocês estão comprando um produto. Então, a gente tem que ter esse retorno. Então, qualquer coisinha. E o elogio também é muito bom a gente receber quando, olha, tá dando certo. Né? Olha, eu gostei da turma, eu gostei da aula, gostei do professor, gostei do conteúdo. Então, assim, é essa comunicação. É se comunicar com a instituição, com os seus coordenadores, trazer propostas, ideias. Porque às vezes a gente está aqui fechado numa burocracia que existe e não consegue ver além. E você que está na ponta, vê. E tem essa ideia e que é viável e que pode transformar não só a sua aprendizagem, como de outras pessoas daqui para frente. Então, contribuam. Legal, ótimo. Vou fazer a terceira pergunta aqui, enquanto eles estão voltando aí. Ó. Deixa o Henrique chegar. E a Vânia já também. Chegou, não vem não. Só responde para a galera aqui. Networking é importante para o profissional do futuro? É importante. É importante. Uma das competências
que mais estão sendo exigidas hoje no mercado é a questão da sociabilidade. Então, você saber se socializar, né, com a sua equipe, no seu ambiente de trabalho, na sua sala de aula, conflitos existem, né? Ser humano, a gente existe em conflitos internos, quanto mais com outras pessoas. Uhum. Mas saber lidar com essas situações e saber se relacionar é muito importante. E o network é isso. É a gente saber se relacionar. Eu acho que é muito complicado você se relacionar com interesse. Eu só vou falar com essa pessoa porque isso eu acho que o forçado vai ter mais dificuldade. Claro. Mas você entender que a gente está junto, no mesmo barco, que um vai precisar do outro, e que é importante essa troca de experiências, flui muito mais naturalmente e você constrói uma rede muito mais resistente, né, e de apoio muito melhor aí pro longo da sua carreira. Muito obrigado. Vai, Henrique. Gente, nesse período que eu não estava aqui, enfim, conexão é isso, né? Eu falei da conexão e pronto. É isso. Enfim, estamos... É assim, galera. Espero aí que vocês de casa estejam gostando aí, curtindo este programa de hoje. Eu volto na história, né? Acredito eu, né, Deise, que é tão importante. O orientador também, ele tá ali para quê? Para guiar ali um pouquinho a escola ali no PPP da escola também, dar a sua contribuição, falar assim, olha, o olhar também de alguns alunos, sabendo que o PPP, ele é ali um plano, né, da escola, enfim, do objetivo da escola, e o orientador, ele tem que estar ali, né, mostrando, nos norteando também os caminhos que o PPP ele possa trazer para esses alunos. Estou correto? Estou errado? O que é essa sopa de letrinhas, Deise? Eu acho que você está correto, eu acredito que seja assim correto, e não é fácil fazer isso, porque para o aluno, o que é PPP? O que é PPG? Né? O PPP ainda é maior, né? O que é o PPG? Que é o plano pedagógico. Então, de gestão, né? Então, assim, eu acho que a maior dificuldade é fazer com que o aluno se sinta pertencente a essa instituição. Então, a gente tem muita dificuldade em aluno participar de grêmio, em participar de APM, em participar de PPP, em participar de PPG, de conselho de classe, né, de querer ser representante. Nos últimos tempos estava difícil de encontrar alunos para ser representante. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai ter que oferecer um salário, porque ninguém quer de voluntário. Né? Então, eu acho que... Aí eu vou até voltar um pouquinho que a gente tinha conversado anteriormente, né, que o HP fez a pergunta. É o engajamento, gente. Se engajem, né, porque a escola em si, ela é uma instituição formada pela comunidade. Então, quanto mais pais, quanto mais alunos, quanto mais professores estiverem engajados e acreditando no propósito dessa instituição, mais ganhos a gente vai ter, mais longe a gente vai, né? E não só a gente, né? Quando eu falo a gente, é todo mundo, né? O aluno, o professor, todo mundo sai ganhando. Então, todo o papel, né, de todos esses membros é fundamental. Não existe escola sem aluno, não existe escola sem professor, não existe escola sem coordenação. Então, todo mundo depende, tá todo mundo no mesmo ecossistema, digamos assim. O que falta é o engajamento. Às vezes a gente fica muito preocupado comigo, né? Só com o eu. Então, meu tempo, meu trabalho, meus estudos, minha casa, minha vida... E esquece de que a gente faz parte de um contexto, de uma comunidade. Então, a partir do momento em que eu acho que a gente tiver uma sociedade como um todo mais engajada, a gente consegue ter mais participação de todos nesses processos. Então, enquanto aluno, se aproprie. O que é uma PM? O que é um PPP? O que é um PPG? Por que é importante o aluno participar de um conselho de classe? Por que é bacana ter um representante na Associação de Pais e Mestres? O que é um conselho de escola?
né, o regimento comum das ETECs, o que é, para que serve. Então, assim, se apropriem disso também. Não simplesmente faça matrícula e vá de segunda a sexta, senta lá e finge que está prestando atenção. Se apropriem desse processo e contribuam, né, para que isso tudo possa evoluir e melhorar para todos. Gente, que papo de hoje gostoso, não é isso? Enfim, toda quarta-feira é isso, papo muito bom aqui. Aqui na Melhor ETEC, é claro, na Carolina Carinhato Sampaio, extensão Céu Cantos do Amanhecer. Tudo que é bom acaba, galera. Enfim, vamos para o nosso giro. HP, é giro, HP. É uma pergunta, HP. Professora Vânia. Vamos lá. Então, primeiramente, professora Deise, foi fantástico, né? Acho que esse conhecimento, né, para todo mundo que está aqui, saber, né, o que essa área faz, né, e como eu posso fazer, né, uma série de coisas, participar, conhecer. Então, é fantástico. E para que tudo isso aconteça, eu queria fazer uma perguntinha bem rápida, que eu como aluno, né? Aí colocando como os alunos são, né? Eu como aluno, como é que eu faço para ter essa orientação educacional? Eu preciso marcar, eu preciso agendar, onde que eu procuro? Então, claro, no nosso caso, vocês podem entrar em contato, por exemplo, com e-mail. Hoje, a orientação educacional da ETEC Carolina Carinhato é a professora Tânia, né? Então, acho que muitos aí já conhecem, uma excelente profissional que dá um apoio aí enorme a todos os alunos. Então, vocês podem ter um e-mail, que é o E134 orientadoreducacional@cps.sp.gov.br. Ela geralmente também atende aí pelo WhatsApp, ela tem um WhatsApp próprio só para atender os alunos. Não sei agora qual é o número, mas a gente pode deixar aqui na descrição do vídeo. E eu acho que, assim, o agendar, às vezes, te exige um planejamento. Às vezes as coisas simplesmente acontecem. Então, eu acho que, assim, é importante vocês saberem que existe esse serviço, que estamos à disposição de vocês e qual é o meio de eu chegar. Então, vocês podem ligar para a escola, vocês podem mandar um e-mail, WhatsApp, e daí me comprometo aí a ajudar o Henrique com essas informações para a gente deixar aqui no vídeo, né, todos os links e informações para chegar até a orientação educacional. Perfeito, muito obrigada. Professor Henrique. HP! Eu já vou fazer aqui a parte quase do encerramento, né? Porque o nosso horário já está estouradaço aí, né, Henrique? Verdade. Então é o seguinte, o Deise, eu quero deixar aqui a nossa gratidão por você ter compartilhado, né, todas essas informações, todo o seu conhecimento, a sua melhor energia com a gente, porque eu me conectei aqui com você, foi muito legal mesmo. Quero deixar minha gratidão e agradecer realmente pelo fato de você ter dedicado aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, para a gente. Então, gratidão enorme, muito obrigado e é sempre bom te ver. Beijo para você. Digo mesmo, carinhoso, viu? Muito obrigada, eu que agradeço, gente, a oportunidade de falar. Para mim é uma novidade também, adorei, né, e estou à disposição. Acho que sempre é bom. Através dessas conversas a gente, super rápido, agora que eu me dei conta do horário. Viu a hora, Deise, a hora, os alunos têm que entrar na sala, enfim. Gente, tão bacana hoje a Deise, novamente, Deise, muito obrigado em nome da nossa ETEC, enfim, da ETEC Carolina Carinhato Sampaio. Nós agradecemos a sua presença. Espero que vocês tenha sido acolhida por nós todos e tenha sido respeitosa aí as nossas perguntas, enfim, seja aí e possa voltar mais vezes na nossa unidade, enfim, que nós já estamos morrendo de saudade da Deise. Vamos lá, então, para o nosso giro. Aquele dá tchau, professora Vânia. Então, pessoal, foi fantástico. Acho que hoje, do jeito que foi para mim, né, ter todo esse conhecimento, acredito que para vocês, para os familiares também foi.
Então, continua aí compartilhando, participando do nosso talk show toda quarta-feira. Então, sempre tendo aí uma celebridade que traz sempre essas novidades, esse conhecimento. Então, vem com a gente. Obrigada, professora Deise. Obrigada, pessoal. Até mais. Professor HP! Legal, galera. Não esqueçam, curte, compartilha o vídeo com todo mundo aí, certo? Deixa o like lá, que é importante, né? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sininho e continue com a gente. Eu vou me despedir daquela forma tradicional. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e a gente vai estar junto sempre. É verdade, HP. Muito obrigado novamente, professora Deise, minha trupe. Enfim, agradecemos a presença de cada um de vocês. Vocês estão na melhor ETEC, a ETEC Carolina Carinhato Sampaio, extensão Céu Cantos do Amanhecer. Tchau a todos. Até mais, galerinha. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.